Vamos começar. Irmãos, mais uma aula da nossa série sobre teologia da família. Hoje a gente vai falar sobre um tema de fundamental importância e tratando de um dos textos mais polêmicos do Novo Testamento, que é o texto de Efésios 5, dos versículos 21 a 30, que é a passagem central que trata sobre a relação entre homem e mulher no contexto do casamento. Vamos começar orando? Senhor, obrigado por essa aula, obrigado por mais um domingo na Tua presença. Pedimos que o Senhor possa estar me usando nas minhas limitações para trazer à igreja aquilo que o Senhor tem a dizer. Prepara os corações daqueles que estão aqui, que a gente possa ter um bom debate, uma boa aula. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como sempre, as indicações literárias de início. Mais uma vez, o livro base que a gente está tratando, Deus, Casamento e Família, é um baita livro que eu considero obrigatório para todo mundo que for casado ou que tem a intenção de casar, que nos ajuda a corrigir muito dos desvios doutrinários que nós temos em relação a essas questões de casamento, sexualidade, família, a partir do ponto de vista bíblico. Outro livro que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje é O Significado do Casamento, do Tim Keller, que a gente também tem na biblioteca da nossa igreja. Também recomendo muito para quem é casado, para quem pretende casar. Esse livro tem uma pegada diferente do livro do Kostenberger. Aquele tem uma pegada mais teologia bíblica, de análise dos textos bíblicos, contexto da Bíblia. Esse aqui é mais propriamente uma teologia da família, do casamento, nos ajuda a entender teologicamente, sociologicamente, o que é um casamento. Efésios 5, 21 a 33. A nova vida em Jesus Cristo é um dom que é oferecido a todos nós. Sejamos nós homem ou mulher, filho, filha, pai, mãe, independente de sexo, independente de gênero, independente de classe. O derramar do Espírito Santo atinge a todos nós, sejamos velhos, jovens, servos e servas. A vida eclesiástica deve ser marcada por esse Espírito. E pelo fato de todos os cristãos receberem o Espírito Santo, era fácil, no contexto do Novo Testamento, chegar à equivocada conclusão de que as diferenças e as ordens vigentes na natureza, na sociedade, na convivência terrena, teriam se tornado obsoletas na igreja. Que a ordem da redenção haveria suprimido a ordem que Deus estabeleceu na criação. A gente vê Paulo corrigindo esse erro, por exemplo, em 1 Coríntios, onde, que era uma igreja conhecida por suas manifestações carismáticas, as suas manifestações sobrenaturais, mas Paulo deixa muito claro que essas manifestações espirituais não deviam prescindir da ordem e da decência. Ou seja, não era um pretexto para desrespeitar a ordem, as ordenanças de Deus na criação. Da mesma maneira, havia mulheres, naquele contexto, que profetizavam e que oravam em público, e Paulo as exorta a não fazer isso com a cabeça descoberta, porque naquele contexto isso seria um sinal de insubmissão ao seu marido. E Paulo fala o seguinte: não, você pode orar, você pode profetizar, mas não pode desprezar a ordem que Deus instituiu na natureza. E a manifestação espiritual, a vida no Espírito, não é pretexto para a gente desconsiderar aquilo que Deus criou e imprimiu na ordem da criação. Então, Paulo explica inequivocamente que a ordem da criação e as consequências dela para a convivência, de forma alguma, seriam anuladas na nova aliança. Ao contrário, pela primeira vez se mostra agora, em Cristo, o que de fato significa o convívio humano de acordo com a vontade de Deus. Deus havia criado o ser humano, criado o homem e mulher, a família, o casamento, e pela intromissão do pecado, essa relação foi perturbada. E agora em Cristo a gente tem revelado o verdadeiro sentido do que é ser homem, do que é ser mulher. Então aquilo que Deus imprimiu na ordem da criação
imprimiu na natureza, ele agora apresenta o seu sentido mais profundo, o seu sentido espiritual. E sentido é aquilo que o ser humano mais precisa para ter uma vida plena. Acho que era Nietzsche que dizia que o ser humano pode suportar qualquer coisa, menos a falta de sentido. É a lição também de Viktor Frankl, naquele livro Em Busca de Sentido, psiquiatra judeu que foi preso nos campos de concentração, e ele percebeu que aqueles que conseguiam viver e atravessar aquela adversidade é aqueles que tinham sentido de transcendência. Aquelas pessoas que viam sentido na vida, apesar de toda a adversidade, elas que conseguiam resistir às intempéries da vida terrena. Porque o ser humano ele precisa ter sentido. Se o ser humano não tem sentido, não vê sentido no casamento, na família, nos filhos, na igreja, na sociedade, ele não consegue resistir às adversidades que aparecem para ele. E é isso que Paulo faz nessa passagem ao demonstrar o verdadeiro sentido das responsabilidades inerentes no contexto familiar. Efésios 5, 21. Vamos ler juntos aí? Quem puder abrir. E eu vou fazer o contrário do que a gente faz, mas como é uma passagem que gera muitas questões, eu vou ler e logo em seguida eu vou abrir para que vocês apresentem eventuais dúvidas ou coisas que tenham aí chamado a atenção para que a gente possa tratar no decorrer da exposição. Efésios 5, a partir do versículo 21, vamos ler até o 33. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Vamos lá, alguém quer fazer algum comentário, ou apresentar alguma dúvida, ou dizer aquilo que chama a atenção nessa passagem? Não? Nenhuma dúvida? Ou algo que chame a atenção, ou algo que pareça não fazer sentido nessa leitura? Alguém quer contribuir com algo? Sara? É um bom ponto, porque o movimento feminista enfatiza como negativa a parte que cabe à mulher e ignora aquela parte igualmente ou até mais exigente que Paulo atribui ao homem aqui. A gente vai tocar nisso no decorrer da exposição. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos prosseguir. O versículo começa, a passagem começa no versículo 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quando a gente lê essa passagem, geralmente, muito por influência do movimento feminista ou do contexto que a gente vive, ou em que se enfatiza demasiadamente o igualitarismo nas relações entre homem e mulher, a gente só atenta para o que Paulo diz aqui sobre a submissão feminina. Só que a gente ignora que essa passagem começa com um chamado à submissão mútua. Sujeitem-se uns aos outros. Deus nos vinculou de tal modo na sociedade
que não há homem que possa se eximir do dever de se submeter. Todo mundo, em algum contexto, tem o dever de se submeter. A submissão não é algo exigido exclusivamente da mulher. O homem também tem que se submeter ao seu chefe, ao seu pastor, à autoridade civil instituída, e também tem que se submeter à mulher em determinado sentido. Então, Paulo começa falando da submissão mútua. Ele diz, todos têm que se submeter uns aos outros. Em seguida, ele vai dizer como se dá essa submissão no caso do homem e como se dá essa submissão no caso da mulher. O homem não se submete à mulher da mesma forma que a mulher se submete ao homem. E é isso que Paulo vai dizer nessa passagem. Considerando a ordem da criação, ele vai dizer, olha, a mulher tem uma responsabilidade para com o homem e o homem tem outra responsabilidade para com a mulher. E ele fala, por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aqui ele dá o fundamento dessa submissão mútua, o temor a Deus. Ainda que, segundo a ordem da criação, os maridos tenham de exercer a função do cabeça em relação às suas esposas, e essa ordem também persista no matrimônio cristão, tanto maridos como esposas estão simultaneamente subordinados uns aos outros. E isso combate as diversas formas de desvio da norma conjugal. Quando, por exemplo, o marido domina arbitrariamente e autoritariamente sobre a mulher. Como quando a esposa se esforça por controlar e tomar a prerrogativa que cabe ao homem. Ou quando o homem se torna negligente em cumprir com o seu papel de cabeça e deixa de servir a sua mulher como Cristo serviu a igreja. E quando a mulher também, por motivação egoísta, tenta emancipar-se à custa da família e do seu casamento. Então, tem desvios, tem extremos de comportamento para todos os lados, tanto para o homem quanto para a mulher. O homem quando se torna abusivo e autoritário ou quando se torna negligente. São igualmente erros. A mulher, quando ela se torna demasiadamente, se anula por causa do homem, ou quando ela tenta tomar o controle da relação, exercendo uma prerrogativa que não é dela. E aí continua, no versículo 22, Paulo vai apresentar então a responsabilidade que cabe à mulher. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. E por maiores que sejam os eufemismos que a gente tenta usar para tornar a submissão feminina mais agradável às sensibilidades seculares, a Bíblia deixa muito claro como tem que se dar essa submissão da mulher. A mulher deve se submeter ao homem como ao Senhor. Então, o exemplo de Cristo estabelece um paradigma da obediência e submissão da mulher ao seu marido. Calvino vai dizer que, não que a autoridade seja a mesma, evidentemente o homem não tem a mesma autoridade que Cristo, mas as esposas não podem obedecer a Cristo se são desobedientes aos seus maridos. Assim como o marido não pode ser verdadeiramente obediente a Cristo se não for obediente ao seu pastor, se não cumprir o seu papel no lar, se não for obediente às autoridades instituídas. A obediência às autoridades que Deus instituiu faz parte da piedade cristã. E existem diversas formas pelas quais as mulheres podem cumprir esse dever de obediência para com seus maridos. Buscando maneiras de ajudá-lo, Deus criou a mulher como função principal de ser auxiliadora do homem, estando sob a mesma missão do homem. Então, a mulher ela deve buscar formas de tornar o seu marido melhor, de auxiliar o seu marido em ser o cabeça e o chefe da casa. A mulher deve se esforçar por fazer o marido se sentir importante. Veja que Paulo aqui fala que o homem deve amar a mulher o homem deve amar a mulher e a mulher deve respeitar o seu marido. Porque o homem, ele tem uma necessidade especial de ser respeitado.
Então, respeite a opinião do seu marido. Não desmereça o que ele faz e as responsabilidades dele, as opiniões dele. Seja grata ao seu marido. E, por fim, busque, cumprindo aquela responsabilidade precípua que compete à mulher, em manter o lar em ordem, manter a casa ordenada, manter os filhos de forma ordenada, porque as responsabilidades que o homem tem são diferentes das responsabilidades da mulher. Tendo falado sobre as responsabilidades da mulher, Paulo, ele procede a falar das responsabilidades do homem também. No versículo 31 ele fala: pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então Paulo apresenta a justificativa teológica para essa relação hierárquica entre homem e mulher. As responsabilidades de homem e mulher no contexto do casamento são análogas à relação entre Cristo e a sua igreja. Paulo então coloca Cristo como o paradigma de obediência da mulher e coloca Cristo também como o paradigma de sacrifício e dedicação do homem. Então, como a Sara colocou no início, a gente enfatiza muito a parte que compete à mulher e a gente ignora a parte igualmente pesada que compete ao homem. Jerônimo, comentando sobre essa passagem, ele fala que o homem deve se entregar à sua mulher de tal maneira que ele tem que encarar qualquer tipo de sofrimento, ainda que ele seja moído em 10.000 pedaços, ele não terá sofrido pela sua mulher aquilo que Cristo sofreu pela igreja. E essa é a responsabilidade que cabe ao homem, se entregar e se sacrificar pela sua mulher, porque o cabeça é o salvador do corpo. Então, da mesma forma que Cristo é o salvador do corpo, que é a igreja, em certo sentido, o homem tem a prerrogativa de ser o salvador da sua mulher. Evidentemente que não é através do homem, ou de quem quer que seja, que a sua esposa vai ser salva. Isso compete a Cristo. Mas Cristo usa como instrumento o seu marido como sacerdote do lar. Então, assim como o homem zela pelo seu corpo físico, ele deve zelar pela integridade espiritual, intelectual, emocional e física da sua mulher, como Cristo zela pela sua igreja. E ele continua, versículo 25 a 30. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Veja que, quando o homem ele se apaixona por uma mulher, ele geralmente se apaixona porque ele vê algo digno nela. Tem diversas pessoas casadas aqui, ou namorando. Quando você se apaixonou pela sua mulher, você viu algo digno nela. A sua beleza física, a sua personalidade, o seu estilo, a sua piedade. E movido por essa característica dela, você se deixou enamorar por ela, você se deixou amar por ela. Cristo agiu de forma diferente. Ele amou uma adúltera. Ele amou uma mulher adúltera, maculada, suja e infiel, não por ter visto algo digno nela, mas porque ele viu aquilo que ela poderia se tornar. E nisso ele estabelece um padrão de amor que, convenhamos, nenhum de nós aqui tem condições de arcar. Ele viu aquilo que ela poderia ser. E esse é o paradigma de amor e de sacrifício pela sua mulher que Paulo está exigindo de todos nós homens.
Não quer dizer que você, ao casar, não vai considerar as boas características de uma esposa. Isso é fundamental, é verdade. Mas uma vez casado, a sua responsabilidade é como Cristo. Tornar a sua esposa santa. Tornar a sua esposa gloriosa. A responsabilidade do homem, assim como é a responsabilidade de Cristo para a sua igreja, é elevar a sua mulher e satisfazer as suas necessidades emocionais, espirituais, intelectuais. Não veja aquilo que a sua esposa é. Veja aquilo que você pode ajudá-la a se transformar. E lendo esse versículo, a gente costuma enfatizar, de uma forma um tanto abstrata, a responsabilidade sacrificial do homem. O homem tem que se sacrificar pela sua mulher. Mas a gente esquece, ou a gente não considera o como e o porquê. E Paulo deixa isso claro. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas esposas. Assim como Cristo prepara e cuida da sua igreja para apresentá-la no dia do juízo final santa, pura, gloriosa, sem ruga, sem mancha. É esse o objetivo do serviço sacrificial do marido por sua esposa. Apresentar, no dia da ressurreição, a sua esposa santa, pura, sem mácula. É a sua responsabilidade como homem elevar a sua esposa. Então, como a gente pode colocar isso na prática? Para de reclamar que a sua esposa está fora de forma. Pega ela pela mão, acorda mais cedo e vai correr na quinta. Para de reclamar que a sua esposa está, de alguma maneira, desequilibrada psicologicamente. Porque provavelmente ela está assim porque ela não vê segurança em você. Uma vez que o homem cumpre as suas responsabilidades, ele ajuda a mulher a caminhar o caminho e se tornar e crescer espiritualmente. Você tem um momento de devocional, ao menos na semana, com a sua família, com a sua esposa. Isso é a sua responsabilidade como cabeça do lar. Então, esse sacrifício, ele tem como objetivo santificar a mulher. E foi isso que Cristo fez por nós. E quando a gente fala do sacrifício do homem para com a sua esposa, a gente tende a tomar como exemplo o sacrifício de Cristo na cruz, o que acaba tornando esse sacrifício muito abstrato. Porque dificilmente você vai se colocar numa situação em que você vai precisar entregar a sua vida pela sua mulher, literalmente. Só que Cristo, ele não se entregou pela sua esposa apenas no momento da cruz. Ele viveu uma vida inteira de sacrifício pelo bem da sua mulher. Você se sacrifica pela sua esposa quando você, ainda cansado e com sono, acorda mais cedo para ir trabalhar. Quando você trabalha até 10 horas da noite para prover o pão para a sua casa. Quando você se sacrifica para que a sua esposa não precise se sacrificar. Cristo viveu essa vida de constante sacrifício. E é isso que Paulo chama os homens a fazerem aqui. Se sacrificarem, negarem a si mesmo, se esvaziarem para o bem da sua esposa e da sua família, para tornar a sua esposa santa. Para fazer jus a uma esposa submissa, o homem tem que cumprir bem o seu papel de cabeça, o seu papel de líder. O homem tem, sobretudo, que passar segurança para sua mulher. A mulher, ela tem uma demanda especial por segurança. Isso envolve ao menos 3 aspectos, que são aspectos que a gente tem enfatizado aqui: instrução, provisão e proteção. Eu diria que esse é o tripé da masculinidade. E se você para analisar um pouco a dinâmica das relações amorosas, você vê que são essas as características que a mulher busca no homem. A mulher gosta dos homens que são inteligentes,
que tem capacidade de provisão, de trabalho, e que passam segurança. Isso envolve também segurança física, força física. Isso são coisas que atraem a mulher. Instrução. Você cumpre devidamente o papel de instrutor da sua família? E isso aqui envolve diversas responsabilidades. Por exemplo, conhecer a nossa regra de fé e prática. É responsabilidade do homem ser o pastor da sua casa. Não é possível um cabeça do lar que não conheça minimamente bem as doutrinas da Bíblia. E isso, sobretudo, não só passa segurança para sua esposa e para sua família, como inspira a admiração da sua esposa e da sua família. Você precisa buscar ser um homem que seus filhos vão ter orgulho de você. Isso passa, por exemplo, como por dominar a língua portuguesa. Você saberia ajudar o seu filho nas suas lições de gramática? E qualquer um aqui tem plenas condições de aprender a escrever um bom português. Porque essas coisas fazem completa diferença na dinâmica da relação social. Um homem que escreve mal, ele não vai ser exemplo para os seus filhos nesse ponto particular. Um homem que não tem um mínimo senso de cultura, ele não vai ser exemplo para os seus filhos, ele não vai inspirar a admiração dos seus filhos nesse ponto. E cada um de nós tem ênfases específicas nesses 3 pontos. Eu sei que quando a gente começou a namorar, né, o que chamou a atenção da Esther, e ela me corrigir se eu estiver errado, é justamente esse primeiro ponto, a instrução. Que ela viu em mim alguém que ela tinha segurança para responder às suas perguntas. Agora, e aqui eu dou um testemunho pessoal. Eu não gostei muito de trabalhar. Meu trabalho é muito tranquilo, me dava muita flexibilidade. E quando eu casei, eu percebi quanto tempo eu já perdi fazendo coisas que eu julgava até nobres, como passar horas de teologia, filosofia, mas negligenciando a minha responsabilidade de ser o provisor, de ter mínimas condições materiais para a minha família. Até que quando a gente casou, eu caí em mim e percebi da minha necessidade de trabalhar dobrado. Por quê? Eu não quero transferir esse ônus de responsabilidade para minha esposa. E eu percebi que se eu não trabalhasse mais, eu não conseguiria fazer isso. Eu tinha uma das pernas do tripé com problema. Eu, particularmente, eu não sei vocês, eu não estou fazendo juízo do que se faz ou deixa de fazer. Mas eu, por exemplo, não tenho tempo para sentar em frente à TV, para jogar um videogame ou para ver um filme de segunda a sexta. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho responsabilidade para com a minha família, para com a igreja, e não sobra tempo para fazer esse tipo de coisa. E a gente não para pensar em quanto tempo a gente muitas vezes perde com bobagem ou com excesso de lazer, que faz parte também, mas o lazer acaba ocupando um espaço desproporcional na nossa vida e a gente não tem condições de prover o mínimo para a nossa casa. Isso vai trazer problemas para o seu relacionamento também. O aspecto da proteção. Esse aspecto da proteção envolve também a segurança financeira de você ser um homem e que a sua mulher pode olhar e falar, eu posso depender desse aí. Porque ele vai fazer o que for necessário para prover para mim e para os meus filhos. Mas envolve também força física. Você sabe o que fazer se alguém mexer com a sua esposa e com seus filhos na rua? Ou se alguém invadir a sua casa? Eu não sei. Eu sei que essa é uma carência que eu preciso resolver, que eu preciso melhorar. Não sei, melhorando a força física, desenvolvendo habilidades de luta, ou o que quer que seja. Mas como eu vou proteger a minha esposa ou a minha família se eu não sei como fazê-lo? Isso aqui é um conselho que vale para os solteiros também. Porque essas 3 características aqui são o que uma mulher procura no homem. Não tem mistério. Você precisa ter um mínimo do que acrescentar para a sua família intelectualmente e espiritualmente. Você precisa ser um homem que a sua família vai olhar e falar, esse aí, se a gente precisar que ele trabalhe até meia-noite, ele vai fazer. Ele vai prover para nós.
Se alguém mexer conosco, ele vai botar o peito e vai ser o primeiro a morrer por nós. E são essas as 3 características que a gente, enquanto homem, precisa buscar para cuidar da nossa família. O cuidado, ele se manifesta, inclusive, na vida sexual. Tem uma passagem que eu acho muito interessante e mais curiosa, porque ela foi escrita por João Paulo II, o Papa, que ele fala o seguinte: podemos e devemos aplicar essa atitude de serviço do homem para com a mulher em todas as áreas da vida conjugal. Mas como que isso deve acontecer no leito conjugal, por exemplo? João Paulo II escreveu que, se o marido quiser verdadeiramente amar a sua esposa, não seja ele o único a atingir o ponto culminante na relação sexual. O homem deve ter em mente que estas diferenças de reação masculinas e femininas para chegarem aos cônjuges no mesmo momento, ao ponto culminante da excitação sexual, o marido deve fazer isso não por razões hedonistas, mas altruístas. Neste caso, se se tem em conta que a curva de excitação sexual do homem é mais curta e sobe bruscamente, é-se levado a afirmar que um ato de ternura da parte do homem nas relações conjugais adquire a importância de um ato de virtude também. Como o homem usa o corpo da sua mulher na relação sexual? De maneira egoísta? Como um objeto? Você pede para sua mulher fazer coisas que são degradantes para a integridade dela? Você usa do seu poder de persuasão enquanto cabeça para subjugá-la em situações que seriam degradantes para ela? Existe um discurso corrente no meio evangélico que, entre 4 paredes, a gente pode fazer qualquer coisa. Isso é um discurso diabólico. Sobretudo porque a gente sabe que a mulher, por causa da sua condição, ela tende muitas vezes a se sujeitar às vontades do marido e fazer coisas que, no fundo, ela não queria fazer, para satisfazer o seu marido. Então, o homem tem uma grande responsabilidade de não pedir, e não exigir, e não persuadir a sua esposa para que ela se coloque numa situação degradante, que vá ferir o seu psicológico ou o seu moral. Isso vale, inclusivamente, para o ponto culminante da relação sexual. Não use o corpo da sua mulher como instrumento de satisfação da tua carne. Isso é egoísmo. Até ali na relação sexual você precisa manifestar esse sacrifício que Cristo pede de cada homem. E terminando, versículos 30 e 31, e respondendo a 2 objeções comuns ao que foi dito aqui, versículos 30 e 31 fala o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Os teólogos revisionistas tentam desacreditar essas responsabilidades distintas que a Bíblia inteira coloca sobre o homem e a mulher, como se isso fosse um resquício de uma mentalidade patriarcal e machista do apóstolo Paulo. Como se isso fossem princípios aplicáveis estritamente àquela realidade, mas sem nenhuma aplicação ao mundo de hoje. Há 2 motivos principais pelos quais essa postura revisionista é falsa e herética. A primeira delas é que Paulo não fundamenta a diferença entre homem e mulher em nenhum princípio cultural, em nenhum costume cultural, mas na própria realidade. Em 1 Timóteo 2,13, em 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer que a mulher é submissa ao homem porque ela foi criada depois do homem. E com isso ele está dizendo o seguinte: isso que eu estou dizendo sobre a submissão feminina não é algo que eu estou inventando, não é algo cultural, mas é algo que a própria natureza diz que é assim. Por quê? Porque Deus criou. Então, pela própria razão natural, ao observar a dinâmica da relação entre o homem e a mulher, a gente percebe que o homem exerce o papel de cabeça. É algo da natureza, que Deus imprimiu na ordem da natureza. Não é algo relacionado à cultura. E o segundo motivo é esse que ele apresenta aqui. Ele fundamenta essa ordem natural numa realidade sobrenatural. E após ele descrever todas as responsabilidades sobre o casamento, ele vai dizer: este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Então,
O casamento, que é uma ordenança cultural, é uma ordenança criacional, natural, Paulo vai dizer que representa uma realidade misteriosa e profunda que é a relação entre Cristo e a sua igreja. De modo que as dinâmicas das relações entre o homem e a mulher no casamento, elas são inspiradas e pautadas não só na natureza, mas nessa relação misteriosa entre Cristo e a sua igreja, de modo que o homem deve se portar no casamento se inspirando na relação de Cristo com a igreja e a mulher na relação da igreja com Cristo. Esse é o nosso paradigma. De modo que quando eu nego a distinção de gênero, eu estou, em outras palavras, blasfemando contra o Deus Criador, negando a distinção entre Cristo e a igreja. E por causa disso, então, tudo aquilo que Paulo diz não é um mero construto social, mas é uma realidade fundamentada na natureza que representa o mistério profundo da união entre Cristo e a igreja. E é por isso também que a família ela é um instrumento de evangelização, porque uma família bem ordenada, de acordo com os princípios do Evangelho, ela representa, na realidade natural, esse mistério profundo que é Cristo e a sua igreja. E a segunda objeção é aquela que diz que, de alguma maneira, dizer que o homem é cabeça da mulher seria um demérito ou um desprezo pela condição da mulher. E essa objeção também é terrivelmente falsa, porque em 1 Coríntios 11, 13, Paulo vai dizer também que Deus é o cabeça de Cristo. Então o homem é a cabeça da mulher, assim como Deus é o cabeça de Cristo. E assim como não há distinção ontológica, assim como Cristo não é inferior a Deus, a mulher não é inferior ao homem. Essa distinção hierárquica, essa submissão hierárquica não é uma submissão ontológica, onde a mulher seria, de alguma maneira, inferior ao homem. Jerônimo, para terminar, coloca: a união de Cristo e a sua igreja é santa, assim como a união apropriada de marido e mulher é santa. Da mesma forma que uma congregação de hereges, uma igreja de hereges, no entanto, não pode ser corretamente chamada de igreja de Cristo e não pode ter Cristo como seu cabeça, a união entre marido e mulher não pode ser verdadeiramente chamada santa se desconsidera o estilo de vida ensinado por Cristo. E aqui, nessa passagem, a gente tem esse estilo de vida nos ensinado. Recapitulando, então Cristo é para nós tanto o paradigma de obediência da mulher, como o paradigma de sacrifício do homem. E o casamento, ele é fundamentado na ordem natural, e ele representa, sobretudo, essa relação misteriosa entre Cristo e a igreja, de modo que, quando eu negligencio a minha responsabilidade como homem e a mulher negligencia a sua responsabilidade como mulher, eles estão, em última instância, maculando essa imagem da relação entre Cristo e a sua igreja. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por aquilo que foi exposto. Eu espero que a Tua palavra possa dar frutos nos nossos corações e na nossa mente e que isso gere alguma mudança na forma que a gente se relaciona com o sexo oposto, com a nossa família e com o nosso casamento. Em nome de Jesus, amém.